Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, fala no quadro Palavra do Presidente sobre a crise nas instituições. No segundo bloco, o empresário Henrique Fragata fala sobre a sua história em Tocantins, o sucesso como administrador e empresário. Assista agora. A sociedade brasileira vive uma crise absurdamente exacerbada de suas instituições. O protagonismo do Poder Judiciário é em si só um exemplo disso. Não há no mundo um Supremo Tribunal Federal que tenha tantas competências como tem o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Se compararmos as competências, as funções, os papéis que competem ao regime presidencialista único no mundo que funciona, que são os Estados Unidos, em termos de regime presidencialista. Se você que está me ouvindo pensar num país presidencialista, eu vou perguntar a você, qual que funciona afora os Estados Unidos? Bem, lá o Supremo Federal dos Estados Unidos não tem as competências que tem aqui o Supremo do Brasil, que faz questões constitucionais, que faz questões penais, que legisla a todo momento acima de suas competências, exercendo um papel claramente legislativo. O Supremo é um coletivo, é um colegiado, exatamente para impedir as decisões unipessoais. Quando a Mônica Lewinsky namorava lá o presidente Clinton e ele mentiu e foi acusado por crime nesse ato em que cometeu, nesse romance que teve com aquela estagiária, quem o julgou foi um juiz de primeira instância de Washington, não foi o Supremo Tribunal Federal americano. Aqui no Brasil, o Supremo julga questões de crime. Ora entende que só pode ser parlamentares, ora entende que devem ser todos. No caso dos mensaleiros, julgou todos, o ano passado. No caso agora dos doleiros e de Passadinas, quer julgar só os parlamentares. Quer dizer, o mesmo Supremo, no mesmo grupo de juízes, um em cima da outra, com decisões absolutamente díspares. Por outro lado, um juiz não tem uma decisão unipessoal. Um ministro não pode ter uma decisão unipessoal. Somente no Brasil, esse esbulho da representação correta dessa instituição. É por isso que numa decisão pessoal, o Catiola foi solto. É por isso que numa decisão unipessoal de um ministro, a todo momento bandidos são soltos por uma decisão, não porque o ministro esteja necessariamente de má fé, mas ele erra e não é corrigido pelos demais, porque é uma decisão unipessoal. No caso desses doleiros, por exemplo, tinha um que estava condenado e que foi beneficiado pela delação premiada. E aí o ministro do Supremo liberta todos, para no dia seguinte voltar a prender todos e libera apenas um, que era exatamente aquele que tinha sido preso porque estava fraudando ele, seu genro, sua filha, fraudando as provas. Essas decisões são impensáveis em outros Supremos. Por exemplo, estou dando o exemplo do Supremo que funciona dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles não se têm decisão individual, são decisões coletivas. Por outro lado, um juiz de primeira instância no Paraná faz uma questão que é absolutamente, que é um escárnio, que é uma brincadeira, que é uma gozação. Um juiz competente, ele não vendo que o ministro estava tomando uma decisão claramente equivocada, ele faz o que em direito se chamaria de embargo de declaração. Só que como ele não pode fazer embargo de declaração para ministro do Supremo, ele manda um ofício para o ministro e pergunta assim: senhor ministro, o senhor está dizendo o quê quando o senhor diz que eu tenho que soltar? É para soltar fulano? Mas ele fez isso, é isso mesmo que o senhor quer que faça? E o ministro volta atrás. Quer dizer, embargo de declaração, se cria uma figura dentro do processamento jurídico. Isso é má gestão, isso é desorganização institucional, isso é bagunça. Por outro lado, tem uma greve da Conlurb, dos lixeiros no Carnaval.
Em vez de resolverem as duas partes dessa relação, vem um ministro do Supremo se meter nesse processo, que não tem nada a ver com o Supremo isso, e faz um entendimento e concede para os lixeiros do Rio de Janeiro um aumento de 40%. Agora, os rodoviários a mesma coisa, os professores a mesma coisa, e querem a participação do mesmo ministro do Supremo para equacionar essa questão. Ora, esse não é o papel do Supremo, isso é uma distorção, uma deformação política e gerencial do que sejam essas instituições. Portanto, estou exemplificando, no caso concreto, com o Supremo, que ao legislar sobre assuntos que competeriam ao Congresso Nacional, a fazer embargos e decisões que sobrepõem o Congresso Nacional, também cria uma enorme confusão cada vez mais no processo institucional brasileiro. Vivemos uma crise institucional sem precedentes em nosso país. E nós vamos conversar com o administrador e empresário Henrique Fragata. Tudo bem, Henrique? Tudo bom. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ok. Você é uma das histórias que são significativas aqui nessa cidade. Um carioca que veio para cá em busca de construir uma história nova, né? E se encantou pela cidade, ficou. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Bem, foi assim, em 1990 eu morava na cidade de Cabo Frio, lá do Rio. E aí um cunhado meu me ofereceu essa oportunidade de conhecer, ele saiu lá de Rondônia, e eu saí lá de Cabo Frio, ele veio de avião, se encontramos em Brasília, eu fui de carro, e aí chegamos aqui nessa cidade, né? Então não tinha nada, não tinha praticamente nada. Ele conheceu a cidade, adquiriu alguns lotes, e perguntou se eu queria continuar o projeto dele de construir algumas salas, algumas lojas. Eu falei que sim. Voltamos para trás e o mês seguinte eu já estava de mudança e aqui fiquei juntamente com meu sogro. E ficamos, construímos, né, o que ele havia nos solicitado, e foi assim que tudo começou. E o que te fez mudar uma estrutura sólida, porque você já tinha a sua história lá, e vir para uma cidade que ainda estava iniciando, dando seus primeiros passos? É interessante, lá no Rio de Janeiro eu também mexia com Lava Jato, e como era jovem, onde eu tinha o Lava Jato era num posto de gasolina, e eu era militar, antes de ter o posto de ter o Lava Jato no posto, e eu falei para o meu pai, pai, arruma alguma coisa para trabalhar, porque o ramo de atividade do meu pai, eu não gostava, que era funerária, e ele falou, tá bom, meu filho, eu vou arrumar um ramo de atividade para você ficar, porque eu estava na Marinha e não estava gostando. Ele arrumou esse Lava Jato que estava falido bem lá no Rio, lá em Cabo Frio. Eu fiquei um ano, renovei o contrato para mais um ano, e eu tive uma notícia desagradável quando fui renovar novamente. O dono falou, agora está dando dinheiro, não precisa mais de você. Eu não entendia de lei, e aí simplesmente juntei as coisas que eu tinha e fiquei desempregado, né, rodando para cá, para lá. Foi quando surgiu a oportunidade de vir para cá, e deu o que deu, né? Vim para cá em 1990, e hoje assim, a gente fiz família, casei aqui, meus filhos, 4 filhos nasceram aqui, mas tudo porque é algo que não deu certo lá no Rio, né? Mas isso talvez fez o destino que fez eu ter ficado aqui. Ou deu muito certo, né? Tanto deu muito certo que ele quis o negócio para ele, e você pode trazer o negócio para cá e desenvolver as mesmas atividades aqui, né? Com certeza, foi um aprendizado para mim, né? Hoje ele não existe mais, já faleceu, o Lava Jato fica fechado, não deu sequência ao trabalho, e a gente só teve a crescer. Hoje são três lojas que nós temos aqui, geramos mais de 80 empregos diretos, né?
E nesse caminho todo já lavamos mais de 500 mil de carros. Nossa, é muito carro. Muito carro. Quando você montou o seu negócio aqui, você disse que você era muito jovem, quando você começou a trabalhar aqui, você ainda não era administrador. Não era. E aí você sentiu a necessidade de buscar a faculdade, de conhecer um pouco mais para poder melhorar o seu negócio? Como é que foi isso? Foi interessante. Eu falei assim, não, vou fazer um vestibular de administração. Aí eu fiz o vestibular, recebi o telegrama que tinha passado. Isso foi em 2003, né? Logo após a morte do meu pai, eu falei, poxa, eu tenho que buscar alguma coisa a mais. E ali eu comecei a minha nova carreira, né? Porque eu já tinha a prática, mas não tinha a teoria. E vi que tinha necessidade de crescer. Vi que os amigos meus que estavam estudando também fizeram a faculdade e cresceram. Foi quando eu comecei. Aí foi um processo interessante, porque eu fiz a administração em marketing. E as pessoas falavam, não, você já tem o dom do marketing, você não precisa disso não. Eu falei, não, mas eu vou fazer o que eu gosto. E graças a Deus passaram-se os 4 anos e meio que eu tive que parar meio período. E em 2007 eu me formei e foi onde a empresa cresceu, porque naquela época era só uma. Em 2009 a gente fez um plano de negócios com a expansão. Em 2009 abrimos a primeira filial e em 2010 já estávamos na terceira filial. Então, a administração também te ajudou a mudar o seu negócio e a crescer mais ainda como empresário. Com certeza. Ali a gente teve visão, né, de administrar, visão de negócio, de futuro, para que o negócio não desse prejuízo, né? Nós tínhamos as ferramentas certas para saber se era viável ou não e foi onde nós fizemos e deu certo, né? Infelizmente, hoje aqui no Brasil, com esse crescimento assim, muito rápido de Copa do Mundo, um país emergente, querendo ser um país desenvolvido, nós não temos mão de obras adequada para trabalhar nesse ramo de atividade. Tivemos que parar nossos investimentos, né, por falta de mão de obra, mas com certeza já no ano de 2015 já era para estar com 8 a 9 negócios abertos, mas por falta de mão de obra qualificada, nós tivemos que parar e não podemos crescer mais, por enquanto, né? E o que se diria para o estudante que hoje está saindo da faculdade e quer se aventurar por um negócio, né? Quer buscar novos caminhos? Você tem uma trajetória de sucesso, uma trajetória que a gente vê que deu certo e que você quer que ela continue dando certo, abrindo outros negócios. O que você diria para o estudante que está saindo da faculdade? Bom, Kátia, eu assim, quando eu cheguei aqui, nem tinha faculdade. Eu conversei com a minha esposa e nós traçamos uma meta. Falamos assim, vamos dar 5 anos para a gente. E aí, nesses 5 anos, a gente vai ver o que deu, novo, né, como estudante, e aí ver o que deu e a gente vai dar sequência ao nosso trabalho. Bem, isso foi uma coisa. A outra coisa muito importante, todos acham que, o que dá dinheiro? Chega numa terra dessa nova, se preocupa em saber o que dá dinheiro. Eu não me preocupei em saber o que dava dinheiro. Eu me preocupei em saber o que eu gosto de fazer. Então, eu comecei a pontuar. Primeiro, eu estaria disposto a trabalhar de que horas a que horas? Então, eu falei, poxa, eu estou disposto a trabalhar no horário comercial. Fechou. Está disposto a trabalhar sábado? Falei, sim. Fechou. Domingo e feriado? Não. À noite? Não. Então, eu comecei eliminando alguns ramos de atividade. Padaria, farmácia. Então, como meu pai vinha de ramo de funerária, já viu que não tinha dado certo por isso, e eu comecei a eliminar vários ramos de atividade. Foi quando a gente, homem, né, gosta de carro, apareceu o ramo de atividade de Lava Jato, falei, é esse. Eu trabalho sábado, não preciso trabalhar domingo, não preciso trabalhar à noite, não preciso trabalhar feriado. É um ramo supérfluo, né? Foi onde eu planejei a minha história, né, dentro daquilo que eu gostava de fazer e com certeza o sucesso veio assim, fantástico. Bacana. Muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pela sua história. Obrigado. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo Administração em Debate aqui em Tocantins para você. Até lá!